Olá, meus irmãos, graça e paz. Pela misericórdia do Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui para fazermos alguns comentários sobre as parábolas do nosso Mestre Maior. Nesse semestre, final de ano, quarto trimestre, preparei para nossa meditação 13 parábolas das 41 registradas pelo nosso Mestre Maior. Hoje vamos comentar a primeira lição. Lição número 1 está versando sobre a parábola do semeador. Como tema central, eu coloquei Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. A verdade prática, eu coloquei vivendo em Cristo, ou seja, o crente precisa ter uma vida cristocêntrica. Comentando eu fiz, a palavra de Deus em um coração aquebrantado gera bons frutos. A palavra de Deus em um coração aquebrantado, arrependido, gera bons frutos. O objetivo dessa nossa lição é semear a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, em terrenos bons ou ruins, deixando o Espírito Santo fazer a obra. É semear, é falar. Se o ouvinte aceitou ou não, não é de nossa competência. O ide, o imperativo de Cristo, continua. Temos aí, depois, uma leitura para cada dia da semana, e nosso texto básico está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9, como está em Lucas capítulo 4, capítulo 8 e Marcos capítulo 4, que são os sinóticos registrando as parábolas. Leia você em casa com calma e você vai encontrar este tipo de ensino. As parábolas faziam parte da metodologia de ensino do Senhor Jesus, porque já era uma coisa muito natural, muito comum na época entre eles. No entanto, Jesus faz várias comparações para que o povo compreendesse e aprendesse melhor. Tanto que dos 3 anos de ministério terreno de Jesus, pelo menos 2, ele ficou ensinando as parábolas. O semeador, nesta parábola ou alegoria, que é a mesma coisa, o Senhor Jesus faz a interpretação, deixando claro o que ele espera de cada um de nós, seus servos, que preguemos o Evangelho. Como o apóstolo dos gentios ensina seu filho na fé, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, que diz: prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O Senhor espera que cada um de nós preguemos bem a palavra da verdade. É normal, e muitas vezes até eu concordo com o crente que diz assim: não, mas o pastor, o evangelista, e sim, todos nós temos essa obrigação de ensinarmos a palavra. Mas o Senhor Jesus aqui mandou a todos. E Paulo diz: pregai, dizendo, ensinando ao jovem obreiro Timóteo, pregai. Isto em qualquer lugar, a qualquer época. A parábola do semeador mostra claramente a situação da humanidade, com seus tipos, ou seja, qualidades de terreno. No versículo 3, o semeador, ele é o próprio Jesus. E, por sua extensão, todos nós que preguemos, vamos levar a palavra do reino de Deus, como está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que é o imperativo de Cristo. Tem parábolas que o Senhor Jesus não fez questão de esclarecer nada, mas tem outras que ele fez questão de explicar. E essa é uma delas, que ele
faz a comparação, faz a simbologia, apresenta a alegoria e já dá a explicação. A palavra é a semente que cai em determinado terreno, ou seja, no coração da pessoa, que só o Evangelho pode fazer, é transformar caráter, transformar a pessoa. Não é a penitenciária, não é a pancada da polícia, não é a sociologia ou a psicologia, com todo respeito, em cada área, mas o que transforma caráter, o que muda a pessoa é o Evangelho que transforma. Mas é a semente de Jesus, a palavra, que cai muitas vezes em um lugar que não produz bons frutos. Compete a nós, semeador da palavra, semear uma boa semente, ou seja, um bom ensinamento, porque o mundo está repleto de exegeses, dogmas, muitas vezes paralelo à Bíblia, mas que não tem uma fundamentação hermenêutica necessária. Isso daí surge muitas divergências. É bom que o obreiro se prepare, crescer na graça e no conhecimento. É uma ordem e uma orientação de Deus para cada um de nós. O profeta, no Velho Testamento, ele diz: conheçamos e prossigamos, repetindo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O semeador deve se preparar com bons ensinamentos, como na atualidade que nós estamos, para não ficar perdendo tempo ensinando tradições, costumes, banalidades ou coisas alheias à Bíblia. É claro e respeito a posição, não mudando os marcos que os nossos do antepassado já fizeram. Mas também não podemos ficar somente nos costumes, porque o costume passa, a época passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O semeador deve saber como e o que semear, ou seja, ensinar a pessoa que deve estar interessada. Ele tem que estar aberto ao aprendizado e procurar, repetindo, semente de boa qualidade. O apóstolo ainda, falando ao seu filho na fé, no capítulo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o salmista apresenta a recompensa daqueles que semeiam a palavra no Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus molhos, os seus frutos. Não é fácil sair pregando. Atualmente, quase que nas igrejas não está havendo pregações para descrente, está sendo mais para crente. Por quê? Porque a igreja muitas vezes está, abra aspas, se omitindo, fecha aspas, porque não são todas, são algumas, querendo viver somente de festas, somente de pregações que interessam aos ouvintes, mas a palavra de Deus deve ser ensinada na sua íntegra. Por isso, o obreiro, ele precisa ter um preparo, fazer uma boa análise do que ele vai falar, tanto na área da exegese, repetindo, como da hermenêutica, para não surgirem segmentos alheios à Bíblia. Diria um velho amigo meu, professor de homilética: não queira fazer a Bíblia falar o que ela não quer falar. É importante que você saiba falar dentro da Bíblia, porque a Bíblia por si
se explica. Lucas registra no capítulo 8, versículo 11, sobre o trigo. A semente deve ser de boa qualidade. Uma semente natural de qualquer grão em si já é um milagre, porque traz em si o poder da germinação. Uma semente feita por mão humana, artificial, por parecida e boa que seja, não tem vida em si mesmo. E a garantia da mesma qualidade não é a natural. Conta-se que um cientista, querendo provar que a Bíblia contém muitos erros e falhas, preparou no laboratório várias sementes de milho. Conta-se que um cientista, a fim de desafiar a Bíblia, fabricou várias sementes de milho muito idênticas com a natural, com os mesmos elementos, e chamou o religioso, um pastor, um padre, disse: vou mostrar a você como uma coisa é igual a outra, e colocou aquela semente artificial de milho misturada com as naturais e jogou para as galinhas. Vieram várias galinhas, começaram a beliscar uma e outra e tal, saíram catando, no final ficaram aquela quantidade de semente artificial. Elas beliscavam e jogavam, deixavam lá, não ingeriam. Aí o cientista ficou decepcionado, porque não era a natural. A semente natural, a verdadeira, ela vai produzir o fruto. A germinação, ou seja, o semeador, o pregador, ele só tem que semear. O crescimento, quem vai dar é o Espírito Santo de Deus. Nesta parábola, o Senhor Jesus apresenta 4 tipos de solo. No versículo 4 e 5, uma parte caiu à beira do caminho. O terreno era duro, pisado por homens e animais. Não foi trabalhado com o arado, não houve um amolecimento com a chuva. A semente não pôde penetrar, por isso não germinou direito. Estes são os que fecham o coração para o Espírito Santo de Deus. O escritor da carta aos Hebreus cita isso aí de uma maneira enfática no capítulo 3, versículo 13. O Senhor não se agrada de um coração duro. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, mas de um coração duro ele cairá no mal, como diz o sábio Salomão em Provérbios, versículo 28. É preciso que a pessoa queira aceitar. O Senhor, o Espírito Santo, não obriga. As sementes na superfície da terra, vêm as aves, que são os agentes do inimigo, e arrebata a semente. E é importante saber que na igreja pode ter crente com a semente à beira do caminho. Não presta atenção nos cultos, reclama da igreja, do pastor, do ministério, e só ele que é bom. O apóstolo Paulo exortou os irmãos em Éfeso, capítulo 4, versículo 17, para agir diferente. Só para uma reflexão para você, meu irmão. A emoção não dá sustentação a uma vida espiritual. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Estou fazendo essa reflexão porque em muitas igrejas que eu tenho encontrado bons amigos, irmãos, também interessados, que diz de peito forte, aberto, a boca cheia: minha igreja não tem esse problema de doutrina, nós vivemos só de festa, todo dia é festa. Eu também gosto de festa. Nada melhor do que um salgadinho gostoso, com os docinhos, junto com a Coca-Cola, né? Mas isso não dá sustentação, força ao homem para viver. Sigamos. No 5º tópico, versículo 5 do texto lido, Jesus apresenta a terra insuficiente. A planta não tinha como, a semente não tinha como se aprofundar suas raízes. É igual ao crente que está na igreja por pura emoção. Meu pai foi daqui, minha mãe, eu já estou aqui há muito tempo, mas não houve uma conversão, não teve um encontro genuíno com o Senhor. A semente
não tem profundidade. É o tipo de crente que é levado por qualquer tipo de doutrina, e isto é muito perigoso. O versículo 6 apresenta um terreno pedregoso, que também é um problema. Aparentemente o terreno era bom, a semente até começou a germinar, mas veio o sol, o calor, e a semente, a plantinha murchou. Existe crente que não resiste às provações, só querem receber as bênçãos produzidas pelo sol da justiça, mas não tem consistência para adorar e cultuar ao Senhor. O verdadeiro crente passa pelas provas firmes em Jesus, como Daniel na fornalha, no capítulo 6, ou na cova dos leões, como Estevão no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos. Crente não tem época, não tem circunstância, ele é crente em qualquer posição, em qualquer circunstância. Versículo 7 diz: caiu entre espinhos. Isto é, um coração ocupado com coisas que não são de Deus. O apóstolo exorta a buscar as coisas lá de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Só para lembrar que aqui na terra nós somos passageiros, temos que realmente buscar as coisas celestiais. O terreno aqui era produtivo, o problema eram os espinhos. Lembremos das mensagens do escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pelo que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, do trono de Deus. Aqui a gente observa que Jesus de Nazaré suportou todas as agruras, e quando no seu ministério, já no seu final, em sua oração, ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele disse: eu não aceito, eu não admito e eu não quero. Ele aceitou, sendo ele 100% homem e 100% Deus. Prossigamos. No versículo 8, Jesus apresenta um solo produtivo. Quando o solo é bom, a semente de boa qualidade, o agricultor deve fazer o plantio. O tempo é favorável, ele sabe o tempo de semear. A possibilidade de uma boa e grande colheita é certa. Todo crente deve produzir bastante. Olhemos somente o que Jesus falou no Evangelho de João, como escreveu João, no capítulo 15, sobre os frutos. Porque muito crente fica preocupado com a quantidade, mas o Senhor quer a qualidade. Outros já querem saber somente da qualidade. O Senhor Jesus quer as duas partes. Ele, fazendo a comparação da videira, ele diz que aquele que não produz, aquele galho, aquele ramo que não produz, que seja cortado. Quando é desligado da árvore, cai e morre. Só serve para ser pisado pelo homem. João, na ilha de Pátimo, em sua revelação, no capítulo 7, ele diz que depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. No dia do receber o galardão, lá já no Apocalipse, eles passaram pela grande tribulação e ainda conseguiram a salvação. Hoje estamos na graça. O período da grande tribulação será outra dispensação. O Espírito Santo não estará atuando como atua hoje aqui na igreja. Devemos aproveitar esta dispensação. A igreja primitiva muito sofreu, mas não desanimou, e a proposta era ser fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2.
Semear é a missão principal da igreja. Todo crente deve ser um evangelizador, um pregador. Não podemos deixar passar uma oportunidade. E saber estar preparado para manejar bem a palavra. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz que é preciso conhecimento. Depois, no versículo 6, no capítulo 1, ele diz que tem que ser perseverante. Capítulo 1, versículo 11, ainda na segunda carta petrina, ele fala de ser consagrado. Mateus registra no capítulo 13, versículo 24 ao 30, que tem o joio. A semente plantada foi de boa qualidade, versículo 24. O problema veio quando os homens estavam dormindo, versículo 25. Os servos, os semeadores, claro, foram tirar um descanso, né? É quando estão no melhor do descanso, da despreocupação espiritual, que o inimigo age. É porque, como espírito, eles não dormem, estão sempre agindo. E nós, como ser humano, muitas vezes ficamos cansados e paramos. Mas a ordem do nosso mestre maior foi: vigiai e orai, para que o inimigo não venha jogando joio no lugar onde foi plantado a semente. Porque a boa semente está plantada, mas a ruim, o joio também foi semeado. O mal está feito. E agora chegam aqueles que querem ser mais santos do que os outros e diz: Senhor, o inimigo chegou e semeou joio, nos permita arrancarmos. Não é bem assim. Semear é preciso. O inimigo vem, semeia o joio, mas a colheita quem vai fazer é o Senhor da seara. Naquele grande dia, no juízo final, ele vai separar o joio do trigo, vai separar aqueles que muitas vezes estiveram, como foi dito, na terreno pedregoso, estiveram na igreja, até pregaram, cantaram, profetizaram, mas na verdade não estavam salvos. Vamos nos preparar realmente para aquele dia. Semear muito em todo lugar é o moral desta lição, desta parábola, e fazer o que o Senhor falou. Afirmar que o Senhor só quer a quantidade é sofismático, estou repetindo. O Senhor quer o fator quantitativo como o qualitativo. Se você está interessado nesta mensagem escrita, é só nos solicitar mandando o seu e-mail e nós teremos prazer em te enviar. Domingo, se Deus assim permitir, estaremos falando numa outra parábola, porque são 13, repetindo, que tenho preparado para todos nós. Semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Fica com Deus.